Vibra meus elétrons, tudo positron. Nos últimos vídeos a gente tem discutido muito sobre pilhas. Falamos toda uma parte de introdução, tipos, o que é o potencial, quais são as partes de uma pilha. E hoje a gente vai fazer alguns exercícios para fixar essa ideia. Vamos lá! 1. Na célula eletroquímica representada na equação, então ele está me dando uma reação aqui. Ó. O que está acontecendo? Eu tenho o níquel 0 reagindo com a prata mais 1, passando a níquel mais 2 e a prata 0. É correto afirmar que... Então aqui, pessoal, o níquel ele está acontecendo o quê? Ele está passando de 0 para mais 2. Ou seja, ele está oxidando. Já a prata ela está passando de quanto? Mais 1 para 0. Então a prata está passando de mais 1 para 0. Ou seja, ela está reduzindo. Então vamos ler aqui as opções. É correto afirmar que os elétrons fluem pelo circuito externo da prata para o níquel. Pessoal, quando eu tenho uma pilha aqui, ó, quando eu tenho uma pilha de Daniel, o que acontece? Realmente os elétrons eles fluem pelo lado externo, tá? Então realmente os elétrons eles fluem pelo lado externo. Só que a gente sempre vai ter a passagem do anodo que está oxidando, que oxida, para o catodo, que reduz. Então o que acontece? O níquel está oxidando, ele é o anodo. E a prata, que está reduzindo, ela é o catodo. Então, eu estou passando do anodo do níquel para a prata, e não o contrário. Por isso que a primeira é falsa. Letra B, o catodo é o eletrodo de níquel. Então aqui, ó, o catodo é o eletrodo de níquel? Não, é o eletrodo de prata. Falso. Letra C, o eletrodo de prata sofre desgaste? Pessoal, o catodo ele reduz. Então o eletrodo ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar a massa. Se ele aumenta a massa, ele não sofre desgaste. Falso. Letra D, a prata sofre redução? Sim, verdade. Letra E, a solução de níquel irá diluir? Pessoal, se eu estou oxidando, eu estou passando do sólido para o líquido, para o íon. Então a solução de níquel vai ficar mais concentrada. Falso. Resposta à letra D. Beleza? 2. Na célula eletroquímica Al mais 3, Fe mais 2, Fe, podemos afirmar que... Aqui, pessoal, quando eu tenho essa representação, eu sempre vou ter o quê? Eu sempre vou ter o anodo na frente e o catodo atrás. Anodo, ele sofre a oxidação e o catodo sofre a redução. Então vamos ver aqui. O alumínio sofre redução? Não, se ele sofre a oxidação. O ferro é o anodo? Não, falso. Letra C. Os elétrons fluem do circuito externo do alumínio para o ferro? Sim, ele vai de quem oxida para quem reduz. Verdadeiro. Letra D. A solução de alumínio mais 3 irá diluir? Não, pelo contrário. Se eu estou oxidando, o que acontece? Os íons concentram. Então, falso. No eletrodo de ferro, a barra sofre corrosão? Não. A barra ela vai aumentar de tamanho, vai aumentar a massa. Falso. Resposta à letra C. Beleza. 3. Considerando-se que a tubulação é de ferro, a melhor opção de elemento que pode ser utilizado como protetor é... Pessoal, quando a gente trabalha com essas pilhas, muitas vezes eu quero proteger uma tubulação. Então a gente utiliza uma coisa chamada metal de sacrifício. Esse metal de sacrifício ele se oxida no lugar do outro metal.
É por isso que você vê navios que não oxidam, que não enferrujam. É por isso que carros não enferrujam. É por isso que tubulações não enferrujam. Porque a gente tem uma coisa chamada proteção anódica, que é essa barra de metal de sacrifício. Então a gente chama de metal de sacrifício. Então o que acontece com o metal de sacrifício? Ele vai se oxidar no lugar da minha tubulação. Então, olha, ele falou para mim que a tubulação é de ferro. Qual é o potencial do ferro? Olha, o potencial do ferro é menos 0,44. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso achar alguém que queira se oxidar no lugar do ferro. Então, como é que eu vou achar alguém que quer se oxidar no lugar do ferro? Eu vou pegar aquele que tem um potencial maior para oxidação. No caso, a gente está vendo potenciais de redução. Então, eu quero fazer o contrário. Pessoal, se eu estou oxidando, eu não quero reduzir. Esse ferro, olha, ele tem um potencial negativo para redução. Isso quer dizer que ele quer oxidar. Então, eu preciso achar alguém mais negativo que ele. Porque se eu achar alguém mais negativo, essa pessoa, esse elemento, vai se oxidar primeiro. Então, olhando aqui, eu vou procurar o menor, que no caso é o magnésio. Então, o magnésio, ele prefere oxidar. Então, ele prefere oxidar no lugar do ferro. Ou seja, se eu colocar ferro e magnésio, o magnésio vai se oxidar no lugar do ferro. Resposta letra E. Beleza? 4. O marca-passo é um dispositivo para a estimulação elétrica do músculo cardíaco e possui um gerador de pulsos e um eletrodo. O gerador de pulsos elétricos é um circuito eletrônico miniaturizado instalado no interior da caixa torácica do paciente. E a fonte de energia é uma bateria compacta localizada fora do tórax. A bateria do marca-passo é formada pelos metais lítio e prata. Os potenciais padrão de redução desses metais são... Então ele está me dando o potencial de redução do lítio e o potencial de redução da prata. A DDP da pilha formada entre eles e a reação no anodo são... Então aqui, pessoal, vamos limpar a tela. Limpamos a tela. O que a gente faz agora? Vamos entender essas reações. Eu tenho duas reações aqui. Duas reações de redução. Pergunta, quem quer reduzir e quem quer oxidar? Isso. Quem tem maior potencial é o que quer fazer o que está escrito. Então, olha, o potencial do lítio para redução é menos 3,05. E o potencial da prata é mais 0,80. Ou seja, a prata prefere reduzir e o lítio prefere oxidar. Tanto que o lítio ele é da família 1A, então realmente ele quer perder esse elétron. E a prata é um metal nobre. Ela é um metal nobre. Por ser um metal nobre, ela prefere ficar no seu estado reduzido. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou reescrever essas reações invertendo o menor potencial. Então, aqui, vou botar aqui, ó, prata Ag mais um elétron, passando para Ag 0. E o outro, que é o menor, eu inverto. Então, fica o quê? Lítio metálico passando para quê? Passando para lítio mais um elétron. E vou colocar os potenciais. Olha, o potencial de redução da prata é mais 0,80. E o potencial de oxidação do lítio, ele é mais 3,05. Se eu invertir a reação, eu inverto o potencial. Então aqui, vamos entender. A prata, ela reduz.
Se ela reduz, ela está fazendo o outro oxidar. Logo, ela é o agente oxidante. O lítio, ele oxida. Se ele oxida, ele reduz o outro. Logo, ele é o agente redutor. Beleza. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que essa prata, ela está reduzindo, então ela é o agente oxidante, e esse lítio, ele oxida, então ele é o agente redutor. E qual é a DDP? A DDP, ou seja, a FeM, eu preciso fazer o quê? O potencial de redução mais o potencial de oxidação. Então, quanto é que fica a minha DDP, ou FeM? Ela fica 0,80 mais 3,05. Ou seja, a minha DDP vai ter um valor de 3,85 volts. Beleza? Então, olhando aqui, qual é a minha DDP? Mais 3,85. E qual é a reação que ocorre? A reação que ocorre é a oxidação do lítio, porque eu estou querendo o anodo. Então, o que vai acontecer? Eu tenho mais 3,85 e o lítio oxidando. Resposta letra D. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então é isso. No vídeo de hoje, a gente fez alguns exercícios para fixar essa ideia. E falamos também na ideia de metal de sacrifício, que é aquele que se oxida na frente de um outro metal que a gente chama de mais nobre. Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron!